Muito boa tarde, esse é o Gaúcha Repórter chegando no seu rádio e hoje fora da casa, mas em um ambiente maravilhoso. Eu estou mergulhado na educação, exatamente. Estou aqui no prédio da PUC, onde funciona o seu centro de eventos, mergulhando no 11º Encontro Estadual Gaúcho do Ensino Privado. E o Congresso Estadual. E nós vamos falar sobre as coisas que aqui estão acontecendo, as novidades que estão sendo oferecidas. Caminhei pelo ambiente, já vi stands com equipamentos que auxiliam a relação aluno-professor, a relação tão fantástica do ensino com a aprendizagem. E se há ferramentas novas, eu vi, por exemplo, um stand divulgando o piso interativo, onde você, com o toque, transforma uma sala de aula ou um recanto da escola em um grande videogame. E isso faz com que, na linguagem atual, continue, no entanto, sendo possível que o professor transmita a seus alunos os velhos e indispensáveis valores que fazem a estrutura da figura humana. É com esta ideia que estão aqui reunidos todos estes educadores, estimuladores, investidores da área da educação. O Gaúcha Repórter vai ser daqui, mas vai estar atento, como sempre, a todos os temas da atualidade. E nada mais é importante e sacudido neste dia no Rio Grande do Sul, quanto o que vem ocorrendo na região do Alto Taquari, no Vale do Taquari, também no Vale do Caí, as inundações, os flagelados, e a reportagem da Gaúcha desde ontem e acentuadamente ao longo da manhã de hoje tem estado presente. Eu vou a Encantado, vou imediatamente na abertura do Gaúcha Repórter anunciar que os repórteres estarão conosco durante todo o período, e o primeiro deles é Fernando Zanuso, em Encantado, e as informações do momento. Boa tarde, Zanuso. Boa tarde, Brito. Boa tarde aos ouvintes do Gaúcha Repórter. Céu nublado, parou de chover, mas o trabalho nas ruas aqui do município de Encantado é muito intenso por parte de servidores da prefeitura. Caminhões de um lado a outro levando móveis e utensílios para casa de familiares, muita gente recebendo lona para tentar improvisar uma barraca no meio da rua, nas partes altas da cidade, porque já não há abrigo para todos. 4 bairros foram atingidos pelo alagamento, pela inundação, pela enchente do rio Taquari. Os bairros Centro, Lago Azul, Navegantes, Vila Moça e outras regiões como a Vila Amazonas. 350 famílias até o momento foram retiradas pela prefeitura, vão para abrigos, para ginásios comunitários e o Parque Cinquentenário. A cidade está praticamente parada. Atenção, Zanuso, o teu deslocamento prejudicou a tua transmissão. Então eu passo ao Álvaro Andrade, no Vale do Caí. Adiante, Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Brito. Boa tarde, ouvintes do Gaúcha Repórter. Estou no centro de São Sebastião do Caí, a única região da cidade que ainda não está alagada, justamente por estar num ponto mais alto. O entorno da cidade já está todo ele alagado pelas águas do rio Caí, que está 14 metros acima do nível normal. Para se ter uma ideia, para se ter um nível de comparação, a grande enchente da cidade no ano de 2000, o rio estava 14 metros e 75 centímetros acima do nível. E ele está crescendo uma velocidade de 20 centímetros por hora. A prefeitura está mobilizada, a empresa Oderich, que fica próxima aqui à margem do rio, não tão próxima assim, mas já numa área alagável, dispensou os funcionários agora à tarde, está fazendo a remoção de matéria-prima dos depósitos, porque também já há parte da empresa alagada, e cerca aí de 200 famílias foram removidas para ginásios aqui da cidade pelos caminhões da prefeitura, e a estimativa da Defesa Civil da cidade é que 2.000 famílias serão afetadas por essa enchente, que continua monitorada. Agora há pouco o prefeito subiu num barco para ir até o ponto de medição do rio para verificar. O rio cresce muito rápido e Montenegro também já está em alerta, um pouco mais abaixo, já está em alerta, e a partir agora das 2 horas da tarde já começa a remoção preventiva de famílias no bairro Olaria, que fica muito próximo à margem do rio e deve ser alagado pelo rio Caí, que está crescendo numa cidade muito grande, deixando todos os moradores preocupados. Nós seguimos por aqui, voltamos ao longo da programação, Breto. Ok, este é Álvaro Andrade, antes dele foi o Fernando Zanuso. Agora eu vou à Serra, vou a Gramado, onde está a Vanessa Franzosi. Boa tarde, Vanessa. Como está na Serra o drama da chuva, o drama da descida da água dos morros, que vai justamente nos vales causar a cheia dos rios?
Boa tarde, Brito. A situação é justamente essa. Parou a chuva em Gramado na madrugada, mas ainda há riscos de deslizamento de terra aqui na região das Hortênsias. Esse é o problema aqui na Serra. 11 famílias foram retiradas das moradias e 10 casas estão interditadas em Gramado, nos bairros Piratini e Dutra. Em Canela também há registro de deslizamentos em 2 bairros. São 5 casas ao todo que estão interditadas. As famílias estão sendo abrigadas em casas de amigos ou casas de aluguel, recebendo assistência da Secretaria de Assistência Social, tanto do município de Gramado quanto de Canela. E os bombeiros continuam monitorando essas áreas de risco, porque principalmente em Gramado há a possibilidade de desabamento de uma casa de alvenaria de 2 andares que pode cair sobre outras 4 casas que estão interditadas. Essa é a situação até o momento aqui em Gramado. Nós continuamos atualizando essas informações, acompanhando a situação desse risco de deslizamentos de terra por aqui, Brito. Ok, na frente agora aqui do Vale dos Sinos está Felipe Chemali. Adiante, Chemali. Estou aqui em São Leopoldo, cidade que você conhece bem, Brito. E aqui o Rio dos Sinos está numa altura de 5 metros e 60 centímetros, 3 metros acima da média. Com isso, quem agora está passando pela BR-116 enfrenta o engarrafamento, porque muitos motoristas reduzem a velocidade para ver a cheia do rio. Neste momento não há desabrigados em São Leopoldo, isso só acontece quando o Sinos chega a 6 metros, o que deve acontecer amanhã se o aumento do nível continuar neste ritmo. O prefeito Ari Vanazzi se reúne em instantes com secretários e técnicos da Defesa Civil para dividir atribuições, já que a cidade tem neste final de semana a São Leopoldo Fest e provavelmente se tivermos os desabrigados nos bairros Pinheiro, Sinos, Vicentino e São Geraldo, a prefeitura terá bastante trabalho para ajudar essas famílias, Brito. Ok, Felipe Chemali no Vale dos Sinos, na Serra, a nossa Franzose, o Álvaro Andrade no Vale do Caí, e no Vale do Taquari está o Fernando Zanuso. Ao longo da tarde eles estarão conosco, sempre nos atualizando. Vamos também falar com a Defesa Civil, ver o tema da previsibilidade desses fenômenos e como nos preparamos para eles e aquilo que tem que ser agora remediado de qualquer forma. O Gaúcha Repórter, hoje transmitido diretamente do Centro de Eventos da PUC, onde acontece o 11º Congresso Estadual do Ensino Privado. Acompanhe as informações da Rádio Gaúcha no seu celular. Mande um SMS de seu celular com a palavra Gaúcha para 46956. Receba as notícias da rádio todo dia no celular. Atenção, o custo é de 31 centavos mais impostos por mensagem recebida em qualquer operadora. O patrocínio do Gaúcha Repórter é de Pavicom Construtora e Pavimentadora, com você por novos caminhos. A Fubra, segurança e credibilidade há mais de meio século. Você sabia que boa parte da jazida do Rio Jacuí está em processo de exaustão? Esmarja, a areia faz parte da nossa vida. Cindy Lojas Porto Alegre, vale mais ser associado. Pois bem, eu estou anunciando que me encontro aqui na PUC para acompanhar um momento, um pedaço deste grande evento que trata da educação, do ensino privado. O relógio está marcando 2h15 da tarde. A temperatura é de 11 graus na Avenida Ipiranga. Os índices da economia, Bovespa, 1,9% positivo, o dólar vendido a R$1,55, o índice Dow Jones 1,37% positivo, o euro vendido a R$2,23. Os índices da economia aqui no Gaúcha Repórter para Kaizen RS e a temperatura para Exam, criado para cuidar da saúde dos servidores municipais. Pois bem, estou aqui com um amigo já de outras jornadas, de outros momentos, o professor Osvino Toallier. Muitas vezes falamos sobre educação em geral, especificamente sobre educação no ensino privado, mas fundamentalmente sobre os grandes pilares deste fenômeno que tem a grande missão de encaminhar a humanidade aos seus destinos. Também está conosco o neuropediatra Rudimar dos Santos Riesgo, que vai conversar com a gente mais adiante no desenvolvimento da pauta, e também está Oswaldo da Piaz. Ele é do Sinep, Sindicato do Ensino Privado, e coordenador do Congresso. Eu começo pelo presidente do Congresso. Meu querido Osvino Toallier, boa tarde. Boa tarde, Brito. Em primeiro lugar, uma honra muito grande ter você e o Gaúcha Repórter aqui pela primeira vez no evento, trazendo a força da Rádio Gaúcha para a cobertura deste evento que registra
uma participação inusitada de 2.600 participantes, o que atesta o interesse do educador, do ensino privado e também da escola pública. Temos abertura de inscrições para a Secretaria de Educação, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Porto Alegre, enfim. A temática da neurociências mobilizou de uma forma inusitada os nossos diretores e professores. Bom, então vamos situar o ouvinte. Neurociências, que bicho é esse? Pois é. Deixa eu usar um exemplo. O nosso grande neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, numa recente palestra em São Paulo, disse que estamos diante de uma criança com um novo cérebro. E isso, essa expressão, de certa forma, me impactou e até me assustou. O que estaria acontecendo com o ser humano do nosso tempo que teria um cérebro diferente? Na verdade, nós vivemos hoje num tempo em que, principalmente, a demanda tecnológica produz modificações nas pessoas, sobretudo nos jovens, nas crianças. A minha neta é de 3 anos e meio, liga o iPad da mãe dela, entra no YouTube e escolhe o filme que ela quer assistir. Quer dizer, tudo isso também deságua na sala de aula. A Vanessa Rocha, que é da produção do Gaúcha Repórter, está neste momento colhendo uma foto do nosso encontro e postando no Twitter da Rádio Gaúcha. Então você vê. Então eu não estou falando nenhuma novidade, né? Nenhuma coisa do outro mundo. Ela mas não vai a nenhum laboratório revelar qualquer filme, não vai meter para ninguém. Mas essa é a realidade, né? Então, por que você motivou a neurociências? A neurociências é um estudo, a ciência que se dedica ao estudo do desenvolvimento do cérebro. Então nós entendemos que era hora de a escola, o professor, nós como sindicato, trazermos para este evento as pessoas que se dedicam aos pesquisadores, ao estudo do cérebro e trazer todos os resultados deste avanço e dessa pesquisa para compartilhar com o professor. Que entendamos o seguinte: o cérebro é o centro de todas as operações que nós realizamos. Então o professor precisa conhecer melhor, mais a fundo, como este cérebro funciona, como ele aprende, como ele armazena e como ele processa as informações. Lembro-me do tempo em que computador nós chamávamos de cérebro eletrônico. Exatamente. Lembra? Exatamente. O CPD da Universidade Federal. Exatamente. Então vamos inaugurar uma grande sala, uma imensa sala onde estará o cérebro eletrônico. Exatamente. Se falava em processamento de dados em um grande cérebro eletrônico. Oswaldo da Piaz, por favor, vamos ingressando e fazendo aqui uma charla. É certo. A meninada, houve uma simbiose? O computador e o cérebro das crianças que estão nascendo, eles estão sintonizados? Bom, aí a polêmica é bastante grande. Naturalmente que a neurociência hoje, ela quer se transformar num apoio ao trabalho do professor. Porque no momento em que você aprende como você ensina e você descobre como você aprende, fica mais fácil. Está estabelecido aí um caminho, de certa maneira, de duas mãos. Fica mais fácil. Eu me lembro de aulas magistrais de grandes mestres, em todos os níveis, fosse lá o meu saudoso irmão Apolinário no Colégio das Dores, o irmão Alberto, o irmão Tito, o irmão Gregório, enfim, o irmão Emílio, o Emilhão com as aulas de matemática, jogando giz na gente porque estava desviada a atenção, mas era um astro, era uma aula magistral, e aquilo nos deixava embriagados, e nós aprendíamos. Sim. Como é que se faz hoje para cativar, para seduzir o aluno, para que ele então mergulhe na relação ensino-aprendizagem, se ele pode de repente nem estar dando bola para o professor, tuitando num cantinho, num celular qualquer? Como fazer esta correção? Bom, nós não podemos partir para extremos, né? Diríamos assim, o grande ator da aula, o grande ator é o professor. Se ele está usando o giz ou está usando o computador, isto não é importante. É importante a maneira, o modo, o jeito,
né? Como é que ele se aproxima, como é que ele desenvolve, como é que ele reage e como é que ele se comunica com os alunos, interage com eles. É nesse processo que acontece normalmente a aprendizagem. Porque certamente vais lembrar dos professores com quem tivestes uma relação afetiva, assim, de amizade muito grande. Até hoje. Até hoje. Então, assim, provavelmente, Como pouca também... da matemática lembras, mas lembras da atitude do professor. Até porque a minha formação foi para outro rumo. Eu fui para o clássico e depois para o curso de Direito, a área da comunicação. No tempo em que o vestibular era separado. Agora sim, nós temos nas nossas escolas um bom grupo de professores que estão assim muito interessados em buscar informações, conhecimentos, refletir o processo, buscar tudo aquilo que pode ajudar a desenvolver melhor o seu processo pedagógico na sala de aula. Então nós vemos, e a resposta dos nossos professores aqui, que 2.600 inscritos, é muito forte. Nós não esperávamos esse retorno, e veio esse retorno. Repete esse número, esse dado, por favor. Nós temos exatamente 2.583 inscrições, e nós teríamos mais umas 300, 400 se tivéssemos espaço. Bom, e essas inscrições, marcadamente professores? Nós temos educadores, professores, coordenadores pedagógicos, supervisores, gestores de escolas. Estudantes de educação. Estudantes de educação, e assim por diante. Pesquisadores. Mas deixa eu entrar um pouquinho nessa conversa, Brito. Eu fui conhecer recentemente, em São Paulo, o Colégio Vértice, que é o número 1 do Enem em São Paulo. E na escola me surpreendeu uma coisa, um dado que é muito pontual. A sala de aula é o quadro verde com giz. Ainda é. Ainda é. E é o número 1 do Enem em São Paulo. Eu perguntei para o diretor, o senhor tem um computador, tem, enfim, laboratório? Ele disse, tem sim. Mas o nosso centro está na cumplicidade do professor com a aprendizagem do aluno. E a escola tem 1.214 alunos, não vai passar disso, esse é o limite. Enfim, tem 2 turmas de terceiro ano, aí vem o segredo. Quantas aulas tem? Os alunos do terceiro ano têm 45 horas aula semana. Ou seja, das 7 da manhã às 7 da noite. Os professores também têm a mesma jornada, a remuneração adequada e tudo mais. Tempo integral e assim por diante. Quer dizer, a gente tem que ter um cuidado, principalmente para o ouvinte aqui que nos ouve, para que a gente não tenha a ideia, o recado de que a solução está na tecnologia. Nós damos 3 ou 4 horas por dia, damos computador e achamos que resolvemos o problema. Toda a questão do aporte da tecnologia é apoio. Claro. Mas a essência continua sendo no brilho do olho do professor. A gente está ouvindo isso no Congresso, na capacidade de mobilização, lá sei eu, sedução, como alguém falou. Perfeito. Mas é a ideia de que o professor, ele continua com o grande desafio de fazer o seu aluno aprender. Só que para ele hoje, na sua realidade, deságua uma série de intervenientes que complexificam a atuação do professor. Essa referência à Escola Vértice de São Paulo, a grande campeã do Enem, onde ainda a lousa, como dizem os paulistas, e o giz são os instrumentos, significa que eles encontraram um meio termo, me parece, pela informação do Toalhê e a confirmação do Dalpiaz, de que todos nós temos este mundo tecnológico que a cada instante se altera, mas a relação mágica, indispensável do professor com seus alunos, que às vezes chega, e aí eu acho que o sucesso da turma é intenso, ao nível da cumplicidade, o aluno com o professor, discutindo, trabalhando conteúdos, sabidamente naquele jeito, no interlóquio, no olho a olho, e depois então as ferramentas todas no momento adequado, no local adequado, para complementaridade. É isso. Sem dúvida. E neste evento, a minha convicção. E neste evento, então, nós estamos aprendendo a trabalhar com essa cabeça nova, com esse jeito novo de enfrentar tudo isso, mas buscando sempre a preservação de princípios que são basilares. Sem dúvida. Essa é a síntese do encontro. Hoje, manhã, até quando vai o Congresso, Dalpiaz? Até amanhã de tarde. Nós teremos a última palestra amanhã às 15h30
que vai ser a conferência do Gabriel Perisset, a última palestra. Mas hoje de manhã, na palestra da manhã, o Léo Freiman disse uma frase assim que é contundente. Se o professor não tiver brilho nos olhos, como ele poderá criar brilho nos olhos dos alunos? Muito bem. Amanhã, para encerrar, antes do Gabriel Perisset, ainda tem o excelente doutor André Palmini, que hoje pela manhã esteve no Bom Dia Rio Grande, inclusive. Isso. O Bom Dia Rio Grande hoje atendeu a esta área, e o Jornal do Almoço lá na RBS TV com o doutor Fernando Luquezzi falando de cardiologia. Foi o dia dos médicos hoje na RBS TV. O doutor André Palmini vai falar sobre neurociências e as relações professor-aluno. Doutor André Palmini é um dos líderes de um trabalho fantástico aqui no Hospital São Lucas, no Hospital da PUC, um pesquisador, um cientista. Sim. Vai ser realmente interessante. E o Gabriel Perisset vem falar sobre emoções, competências e valores para o educador. Eu fico muito feliz de saber que continuamos investindo nesta linha de aperfeiçoamento da relação professor-aluno, porque eu dizia há pouco ao Toallier, quando cheguei para fazer o programa. Ontem, na sede da AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, houve um encontro do governador do estado, Tarso Genro, com o interior do estado. As várias regiões do estado, houve um mapeamento pelas emissoras que são associadas à AGERT, encaminharam perguntas previamente. Da seguinte forma, para cada emissora foi dito: colha na sua comunidade qual a inquietação do momento, qual a grande expectativa com relação ao governo que recém começou. E vieram as perguntas, algumas gravadas, outras mandadas pela internet. Pasmem, de 15 indagações que foram selecionadas para que o Pedro Farias fosse o interlocutor com o governador, 8 versavam sobre estradas. Depois havia 3 ou 4 sobre agropecuária e fenômeno da economia. Resumo da ópera, tinha uma pergunta sobre educação. E eu pensei, inverteram-se as coisas. Se nós tivéssemos a preocupação primeira com a educação, as demais seriam consequência. E nós estamos, parece que, e isso significa eleição de prioridades, sinalização de prioridades aos governantes. Então, este é um quadro que realmente provoca, quem sabe, temário até para um próximo Congresso Estadual de Educação. O que há? Que as nossas comunidades não têm mais a educação como prioritária. Isso. Mas, o Brito, queria chamar assim a atenção. O nosso congresso ontem foi aberto por um outro professor aqui da PUC, pesquisador, doutor Diogo Lara, né? E amanhã, e hoje à noite, nós temos uma palestra com o doutor José Carlos Calich, uma palestra específica para pais, entrada livre. E amanhã, sexta-feira, todos os palestrantes, exceto Gabriel Perisset, são ou de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul. E no caso do Dr. Palmini, inclusive da PUC. Então, isso significa assim que a academia no Rio Grande do Sul está muito preocupada com esse tema e tem pesquisas excelentes. Nós às vezes queremos buscar fora daqui porque achamos que não tem. Não, tem muita pesquisa. O relógio marcou 2h30, é hora de eu voltar a Fernando Zanuso, em Encantado, no Vale do Taquari. Completando tuas informações, houve um prejuízo no teu deslocamento, Zanuso. Fala agora. Bom, parou de chover, tempo nublado, céu nublado aqui em Encantado, mobilização total dos servidores da prefeitura, auxiliando centenas de famílias. Até o momento, 350 famílias foram retiradas de 4 bairros aqui do município e colocadas em abrigos provisórios, como ginásios e no Parque Cinquentenário. São pessoas são pessoas pobres, algumas de classe média, que residem principalmente nos bairros Navegantes, Lago Azul, Vila Moça, Vila Amazonas e na área central. Há uma mobilização também da comunidade, solidariedade para com as pessoas que estão atingidas, muita gente ajudando na remoção de móveis, utensílios. O que mais a gente vê é caminhão para lá e para cá auxiliando essas famílias. Famílias como a da dona Érica de Souza, doméstica, que está sem dormir, abrigada debaixo de uma lona no alto do bairro Navegantes. Ok, Fernando Zanuso, volta a qualquer momento. Tem uma sonora, é isso? Então vamos ouvir. Passei uma noite em claro, escutando a rádio sempre, né? Como é que era, como é que não era. Depois mandaram que se quem estivesse pronto podia sair. Nós atacávamos caminhão, não tinha um caminhão para nós. Daí esse meu neto aí pegou e dizer, eu vou carregando nas costas.
Carregado tudo na mão. Tudo na mão. Aqui assim, e eu, depois, então, quando quase terminou lá de carregar, daí eu peguei e vim pra cá. Cheguei aqui, não tinha essas lonas. Daí nós perguntamos uma lona. E a família dela agora está abrigada debaixo de uma lona, como muitas outras aqui no município de Encantado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o isolamento das rodovias aqui em função da cheia do rio Taquari, que está a mais de 20 metros acima do normal, Brito. Perdão pela interrupção na sonora, não tinha me dado conta, mas ao fim e ao cabo o boletim foi completo, Zanus, daqui a pouco você volta. O Gaúcha Repórter tem a produção de Vanessa Rocha e Natália Bitello. Na técnica, Paulo Fernando Rodrigues, Marcos Vinícius Vezendonck, Domingos Sávio, Vladimir Menezes, Jéder Fernando e Lemar Mota. Aqui na PUC, conosco, o responsável técnico é Cássio Machado. Chefia de reportagem da Cibele Fagundes e da Giane Miranda. Giane Miranda, que chega agora com notícias da região metropolitana. Eu ainda agradeço a Karine Fernandes, da assessoria de imprensa do Cinep, que está nos acompanhando neste programa. Boa tarde, Giane. Este é o Gaúcha Repórter da Rádio Gaúcha, diretamente da PUC, onde acontece o 11º Congresso Estadual do Ensino Privado. Pavicom, construtora e pavimentadora, com você por novos caminhos. Você traça seu destino, nós construímos os caminhos que o levam até lá. Sistema Mutualista da Afubra, pioneirismo no auxílio em danos em lavouras de tabaco atingidas pelo granizo. Associe-se à Afubra, desfrute dos benefícios. Afubra, segurança com credibilidade. No mundo, grande parte da areia é extraída em leito de rios, lagos e mares, por ser a melhor alternativa. Esmarja, a areia faz parte da nossa vida. O Cindy Lojas Porto Alegre apresenta o Dr. Lair Ribeiro com a palestra Uma Venda Não Ocorre Por Acaso. Vai ser dia 2 de agosto no Teatro do Bourbon Country. Acesse cindylojaspoa.com.br, pegue informações, se inscreva para o evento, você que é lojista e está nos acompanhando. Cindy Lojas Porto Alegre, vale mais ser associado. Nós temos sempre serviço aqui no Gaúcha Repórter e o oferecimento é do Conselho Regional de Administração. Administração gerando desenvolvimento. Os nossos repórteres, eles também se movimentam para o Sicredi. Repórter Sicredi. Daqui a pouco, Arthur Chagas vai nos trazer notícias de última hora para GJP Hotéis e Resorts, nos melhores destinos do Brasil. A informação da meteorologia, que mais adiante teremos com a Estael Cias, para Elastosul, filmes adesivos termocolantes para as áreas calçadista, automotiva, moveleira e vestuário. Elastosulfilme.com.br. Neste momento, Dalpiazzo, o que está rolando ali no auditório, onde temos estes milhares de inscritos no Congresso Estadual da Educação no Ensino Privado? Nesse momento, quem está falando para os professores é a doutora Luciduró Matos Andrade Silva. Ela vem do Rio e está tratando um conhecimento que é muito pertinente aos professores. O tema conhecimento, olhar epistemológico voltado à sociedade contemporânea. Então nós temos também aí, veja, a questão toda que nós estávamos apontando antes. Nós não podemos também ser um bom professor, ser um bom docente, se nós não tivermos um pressuposto epistemológico muito sério, muito bem fundamentado. Norberto Pérez, nosso colega jornalista, vem pelo Facebook. Ele diz assim, que está na assessoria de comunicação da Metroplan, está ligado no Gaúcha Repórter e à disposição, certamente, com as informações que virão sempre da Metroplan. Um abraço ao Norberto Pérez, muito obrigado pela audiência e eu aproveito então para convidar o pessoal para nos acompanhar no Facebook e no Twitter. No Twitter, @RS Cláudio Brito e no Facebook, RS Cláudio Brito, certo? E também temos o Twitter da Rádio Gaúcha, @RD Gaúcha. Lá está a Vanessa, ela não para de twittar, ó, mandando ver, mandando informações para o Twitter. Você que nos acompanha pode também mandar seu recado para a comunidade da Rádio Gaúcha, onde está o espaço do Gaúcha Repórter, e a participação do ouvinte no programa, a sua opinião, vem para o Laboratório Senhor dos Passos. A sua confiança é o nosso melhor resultado. Também no Passeio Zona Sul, Venceslau Escobar, 1823. Funerária Ângelos, plano de cremação com funeral. Oswaldo Tolli, me diga, por favor, eu vou assim fazer uma projeção de acordo com os tempos atuais. Já estão projetando 2012, o encontro é anual? Como é que funciona esse de 2 em 2 De 2 em 2 anos, então 2013. 2013, e de
congresso já emergem sinais para o próximo, porque os participantes, nas suas avaliações, também são solicitados a manifestarem desejos de uma possível futura temática, né? Então, com certeza, nós, no ano que vem, será dedicado para conceber um futuro evento com uma ampla participação das instituições, no sentido de a gente definir o do próximo congresso. E isso é um trabalho de longa duração, é uma gestação prolongada para que ele possa ter o formato final. E o deste ano, por exemplo, ele teve o trabalho todo ano passado, quando no final, uma vez a temática definida, nós fomos buscar a parceria com a Sociedade Brasileira de Neurociências e Educação, e ele tem certamente a gente não tem ainda uma ideia, mas alguns sinais já há do que possa haver pintar para o próximo congresso. Eu tenho aqui sobre a mesa também a revista Educação em Revista, que é o órgão de divulgação oficial do SINEP, o Sindicato do Ensino Privado. A Karine Fernandes é uma das responsáveis pela publicação, e o tema da capa chama atenção: como combater a violência escolar, diálogo mais tolerância, menos violência. Este tema frequenta o Congresso, já foi tema de Congresso, a preocupação permanente, como é que nós estamos? Nós somos pouco tolerantes, dialogamos pouco e por isso temos violência? A violência é um reflexo da própria sociedade. A escola não é uma redoma blindada contra os males da sociedade. E o Dr. Alteral, ele tem uma frase pontual em que, numa certa palestra... O Dr. Alteral, um reconhecido psicanalista da nossa terra. Exatamente. Ele disse que nós estamos diante de um impasse entre civilização e barbárie. Então a escola tem que ser um reduto de combate contra todos os comportamentos antissociais, mas sobretudo ela tem que ser um espaço de construção de sentido de vida, de respeito à diversidade, mas ao mesmo tempo de disciplina. Quer dizer, a escola não pode ser tolerante com a violência. Ela vai evidentemente trabalhar para que a violência se transforme para um comportamento dentro da escola em que o aluno, a criança, possa se desenvolver na plenitude das suas capacidades. Não é? O relógio marcou 15 para as 13, eu tenho que ir ao intervalo comercial, mas antes eu quero, Toalê, uma informação. De passagem na abertura referimos, mas eu queria mais particularizado. O ensino público também tem espaço no Congresso. Sim, nós não somos um feudo. Nós não nos recolhemos dentro de um feudo para tratar das nossas temáticas, porque nós estamos na sociedade numa universalidade. Então nós entendemos há muito tempo já e abrimos vagas que são concedidas à Secretaria de Educação do Estado, como cortesia ao Conselho Estadual de Educação e à Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, que participam por conta de vagas disponibilizadas pelo evento. Pavicom, Afubra, Ismarja e Cindy Lojas Porto Alegre apresentando o Gaúcha Repórter, direto da PUC, onde acontece o Congresso Estadual da Educação no Ensino Privado. Nós vamos ao comercial e já voltamos. É o Gaúcha Repórter para Pavicom, Afubra, Ismarja e Cindy Lojas Porto Alegre, diretamente do Centro de Eventos da PUC, no 11º Congresso Estadual do Ensino Privado. Repórter Álvaro Andrade, lá no Vale do Caí. A Rádio Gaúcha está permanentemente percorrendo as regiões atingidas pelas cheias, e no Vale do Caí está Álvaro Andrade. Adiante, Álvaro. Brito, no boletim anterior eu referi os problemas que a empresa Oderich enfrenta aqui no centro de São Sebastião do Caí, teve que liberar os funcionários na parte da tarde, mas desde a madrugada a direção da empresa já estava em contato com as autoridades e percebendo o crescimento do volume de água do rio Caí, já providenciou durante a madrugada a retirada de alguns equipamentos, de alguns materiais, principalmente muita matéria-prima, mas muita coisa foi perdida. Conversei há poucos instantes com o Dr. Cláudio Oderich, um dos diretores da empresa, que é bastante representativa na economia local, e ele comenta aí como é que a empresa convive com essas constantes enxurradas que São Sebastião do Caí enfrenta. Vamos ouvir a conversa. Pois é, a gente foi informado às 3 horas da manhã
que a enchente viria, era inevitável, então começamos a nos movimentar na parte das áreas que nós ainda possuímos que pega enchente. Começamos a levantar e transferir para outro depósito os materiais que a gente está conseguindo remover, ainda estamos nesse momento trabalhando. Bastante perdas. Com certeza vamos ter bastante perdas aí nesse momento, mas a gente já está acostumado, uma por ano e levantamos as áreas críticas da empresa e os depósitos que ainda não conseguimos levantar continuam sendo inundados. Essa é a terceira grande enchente que São Sebastião do Caí enfrenta desde o ano de 2000 e a população, de certa forma, já vai criando aí um hábito com a remoção. Conversava com alguns moradores também no salão paroquial, eles improvisaram pequenas residências, fazendo divisórias com lençóis, uma situação bastante complicada que a gente vai abordar em maior profundidade no Chamada Geral segunda edição. Brito. Ok, muito obrigado, Álvaro Andrade. Eu falei há pouco do Facebook, já dei o recado do Norberto Pérez, também chegaram mensagens da Naira Rejane Sarmento Barata, muito obrigado, Naira. Maria Albertina Saturnino, a Helena França manda a sua mensagem lá de Guaporé, um grande abraço a ela. Margarida Sanguiné, Marcelo Gargione, Michele Mótula e ainda Iraci Lopes e Manuel Touguinha. Muito obrigado pelo recado no Facebook de todos esses que estão nos ouvindo. A temperatura 11 graus e meio neste momento. Temperatura aqui no Gaúcha Repórter para Izam, criado para cuidar da saúde dos servidores municipais. Depois eu vou cuidar do Twitter, tá certo? Já atendi o pessoal do Facebook, o Twitter é mais adiante, @RS Cláudio Brito. Vamos fechar esta primeira hora do programa conversando com Osvino Toallier, presidente do Cinep, e também com Oswaldo Dalpiaz, que é o coordenador do evento aqui na PUC, e depois das 3 horas da tarde, vamos mergulhar de vez no tema da neurociência, vamos conversar com o neuropediatra Rudimar dos Santos Resgo. Daqui a pouco eu falo com ele. Por favor, Toallier. Brito, eu queria registrar que eu estou percebendo que a Rádio Gaúcha, há tempo, não é mais só microfone cuja informação está lá no rádio. Quer dizer, a interação com enfim, todos os mecanismos aí é impressionante. Facebook, o Twitter, quer dizer, o ouvinte interage permanentemente através das mídias sociais. Depois eu vou aproveitar o neuropediatra para ver como é que anda a minha cabeça no meio de tudo isso. Pois é. Que bom que é o neuropediatra, né? A gente se sente jovem. Eu quero utilizar esse conteúdo que ele vai para dentro da sala de aula. E a sala de aula precisa encontrar uma forma de poder conviver e trabalhar com isso, sem transformar isso num problema de disciplina. Aliás, este é o grande desafio. Aliás, o grande desafio também nesta área, e os celulares todos e os tablets estão aí, proporcionando permanentemente. Se eu ainda abrir a minha bolsa aqui, eu tenho televisão, tenho computador, tenho tudo ali. Muito bem. Tudo em um único equipamento, a bendita convergência. A convergência que traz às vezes divergência. Eu assisti certa feita em um shopping de Porto Alegre, em um restaurante, um casal de namorados, enfim, parecia que fossem. E o rapaz, embevecido com o seu celular, tuitando, trocando torpedos, trocando e-mails, até que em um determinado instante a moça apanhou o celular, colocou assim de lado, ergueu-se até ele, deu-lhe um beijo e foi embora. Deixou-o sozinho no restaurante. E o pior, ele pegou e voltou o celular. Quem sabe nem tinha percebido que tinha ocorrido. Tudo tem que ter medida. Claro. Correto? Nós não podemos também nos transformar. E é isso que na escola não pode acontecer, né? Não pode acontecer de o laboratório de informática se tornar mais importante que a sala de aula com o professor. Com certeza. Este realmente é o desafio? É o desafio. E o processamento... Claro que o professor tem que estar atualizado com tudo. Aí que está, com essa demanda toda de um professor que reconhece, como disse o Gilberto Dimenstein há muito tempo, deixou de ser o único provedor de acesso à informação há muito tempo. No nosso tempo, o professor era quem sabia e dava o conteúdo que ele vinha preparando. Hoje o professor vem para a sala de aula podendo ter uma situação de que aquele conteúdo que ele preparou não é o que o aluno está trazendo.
Aí o interesse está emergindo, quer dizer... O aluno já falou com o professor Google. Com certeza. E aí tem elementos em que ele tem que ter a sensibilidade de não desprezar esse interesse que vem emergindo por parte do aluno, mas também não se tornar refém. O professor continua sendo quem efetivamente conduz o processo de aprendizagem. Acho que é bem isso. Conduz o processo de aprendizagem numa interação com outros mecanismos, não mais somente centralizados nele. Mas este tema da neurociência como tema basilar do encontro que estamos testemunhando aqui na PUC, passa pela ideia de que o professor, o educador de um modo geral, comece a entender a cabeça desse aluno. O que tudo isso fez na cabeça do seu aluno? Claro, Brito. Puxa, a neurociência ultimamente tem dado aos professores subsídios maravilhosos para compreender melhor, diríamos assim, o comportamento da aprendizagem do aluno. Sem dúvida nenhuma, eu acho que na medida em que os professores, a educação começa a entrar mais, ouvir mais o que a neurociência está dizendo, estudar mais todas essas informações, a atividade docente vai se tornar melhor, sem dúvida alguma. Agora, nesses dias, não me lembro, terça ou quarta-feira, eu li num jornal que no Japão construíram um robô para atender as vítimas do tsunami. Veja assim, de certa maneira, quando a gente fala ou está presente num congresso onde a gente quer interagir com os alunos, fala na interação dos alunos, fala na compreensão dos alunos, vem uma notícia de que há um computador atendendo os que sofreram as consequências do tsunami. Isso para nós, de certa maneira, é uma agressão. É uma agressão. O Congresso está propondo aos professores, de certa maneira, alguns desafios, está propondo a ousadia de avançar. Nós queremos avançar. Por quê? Porque existe um cerne da aprendizagem, um cerne da educação, que está presente ao longo da história. Isso não há problema nenhum. O que nós temos é que mudar agora é aquilo que nós colocamos como desafio, um novo olhar. Muito obrigado, Oswaldo da Piaz, muito obrigado, Osvino Toallier, muito obrigado ao Cinep do Rio Grande do Sul, parabéns pelo evento. Mais adiante vamos conversar com o Rudimar dos Santos Riesgo, mais proximamente do tema central da neurociência, e ao fim e ao cabo, Toallier, nós não podemos ver que a escola se transforme em um palco para o grande professor Google e nem os congressos para o grande professor PowerPoint. Nós precisamos superar tudo isso e fazer de tudo isso grandes ferramentas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ao nosso intervalo comercial. Vem aí Notícia na Hora Certa com a Denise Cruz e depois do intervalo das 15h, eu volto a falar aqui da PUC com o Rudimar dos Santos Riesgo e os repórteres da Gaúcha nos vales onde estão as cheias. Eu já volto.